Olá, estudantes lindos e lindas dos novos anos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje, nós iremos estudar alguns recursos linguísticos, ou seja, diferentes possibilidades de uso da linguagem. Vamos lá? A linguagem nos possibilita exprimir não só a nossa compreensão de mundo, ideais, conceitos, opiniões, mas também nosso pensamento, emoções e estados de espírito. Chamamos recursos estilísticos as diferentes possibilidades de usar a linguagem para externar os nossos pensamentos. Para nós compreendermos melhor como alguns desses diferentes recursos linguísticos se configuram nos textos, eu convido vocês a acompanharem comigo a leitura do início desta notícia. 1967, primeiro transplante de coração. O coração de uma pessoa palpitou pela primeira vez no peito de outro humano, dia 3 de dezembro de 1967, na África do Sul. Então, nós temos a informação do primeiro transplante realizado de coração, temos aí a data e o local. E eu gostaria que vocês atentassem para a palavra em negrito, que no contexto em que ela está inserida, ela está em seu sentido comum, literal, Coração aí trata-se de um órgão do corpo. Agora, vamos considerar o emprego da palavra coração a partir do título deste livro, Viagem ao Coração do Brasil. Então, vejam que agora a palavra coração, ela não está sendo empregada no seu sentido comum, Ela está sendo empregada no sentido figurado. Então, é como se Viagem ao Coração do Brasil fosse uma viagem realizada ao centro do país, Então, nós temos aí a palavra coração empregada no sentido conotativo. As diferentes possibilidades de emprego conotativo das palavras constituem um amplo conjunto de recursos expressivos. Aqui damos o nome de figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas nascem da intenção ou da necessidade de nos expressarmos de maneira nova, diferente, criativa. Leiam comigo este trecho retirado de uma letra de uma canção. E o coração vazio, voa vadio, feito uma pipa no ar. Para intensificar a ideia de leveza e liberdade do coração, e também sugerir uma imagem mais concreta desse fato, o autor da letra estabeleceu uma relação de semelhança entre o voo do coração, que seria aí o sentimento, e o voo da pipa no ar. Nós temos aí uma comparação. E a comparação, ela consiste em confrontar duas realidades distintas para realçar semelhanças ou diferenças. Leiam comigo a frase do escritor Oswald de Andrade. O circo era um balão aceso, com música e pastéis na entrada. Antes de nós tentarmos compreender, essa relação que o autor faz entre circo e balão aceso, vamos atentar para algumas características do circo e do balão. Então, características do circo. É feito de pano, é feito no chão, tem forma arredondada, tem luz dentro. Características do balão. É feito de papel, pode se mover, tem forma arredondada, tem luz dentro. Então, nós vemos aí algumas semelhanças, Sabemos que o circo não se trata de um balão aceso, A gente entende que ele não se trata, literalmente, de um balão aceso. Mas as semelhanças entre ambos possibilitaram que o autor transferisse para o circo características próprias do balão. Nós vimos lá que eles tinham algumas características em comum, Então, nós temos aí uma figura de linguagem chamada metáfora. A metáfora
é um emprego de uma palavra com sentido diferente do seu usual, baseada em uma comparação implícita entre dois elementos. O circo era um balão aceso. Então, nós temos aí, né, o circo, ele sendo considerado aí pelo autor um balão aceso. Vamos ler mais um trecho de uma canção, agora de Lulu Santos. Não existiria som se não houvesse silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Percebam as palavras que estão destacadas, né, em negrito e na cor vermelha. Para enfatizar as oposições da vida, o compositor aproxima palavras de sentidos contrários. Som, silêncio, luz, escuridão, dia, noite, não e sim. A esse jogo, com palavras de significados opostos, damos o nome de antítese. Então, a antítese consiste no uso de palavras ou expressões de significados opostos, como o autor fez aí na sua composição, com a intenção de realçar a força expressiva de cada uma delas. Vemos que, apesar do autor estar fazendo aí uma oposição, né, entre som, silêncio, por exemplo, ele também está enfatizando cada uma dessas palavras. Acompanhem comigo a leitura de mais um trecho de uma belíssima canção de Tom Jobim. É o pau, é a pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é um laço, é o anzol. É peroba no campo, é o nó da madeira. Percebam que o autor ele faz o uso exagerado do né, na construção da letra da canção. E a anáfora é justamente essa repetição da palavra ou expressão no início de uma série de versos. Esse recurso na linguagem poética é perfeitamente possível. Porém, na linguagem formal, como por exemplo em uma dissertação, a repetição abusiva pode não levar ao mesmo resultado. Por isso, é recomendável que você evite esse recurso no seu texto, né? O seu texto que for de cunho mais formal, ou utilize-o com critério e consciência. Vamos agora fazer a leitura de uma tirinha. Estou com uma fome, acho que comeria um cavalo. Nem se atreva. O humor da tirinha acima se baseia no jogo de sentidos, né? Formado a partir da expressão acho que comeria um cavalo. Então, as expressões que nós conhecemos, que vocês conhecem mesmo, né, são bastante corriqueiras, como morrer de rir, explodir de raiva, ficar louco da vida, explicar 1 milhão de vezes, são alguns dos pequenos exageros usualmente empregados na linguagem popular. E nós usamos muito esses pequenos exageros, né, na linguagem coloquial e até mesmo assim propositalmente, né, na linguagem escrita. O nome desse recurso que nós utilizamos é hipérbole. Então, a hipérbole, né, trata-se do exagero intencional com a finalidade de intensificar a expressividade e, assim, impressionar o ouvinte ou leitor. Agora, vamos ler juntos o comentário de um torcedor de futebol. O campeonato mal começou e nosso time já perdeu o primeiro jogo, empatou o segundo e levou uma goleada no terceiro. Se continuar assim, seremos campeões facilmente. Vejam que as expressões que eu destaquei para vocês, já perdeu, empatou e levou uma goleada, né? Elas acabam contradizendo essa ideia de se continuar assim, seremos campeões facilmente.
Então, o próprio autor ele está ironizando, né, aí a sua afirmação. A ironia, ela é uma forma de expressão que possibilita ao ouvinte ou leitor perceber no enunciado a intenção de criticar, censurar ou ridicularizar alguém ou alguma coisa, né? O próprio torcedor aí, né, está criticando, né, o desempenho do seu time, na verdade. Agora, acompanhe comigo a leitura desta tirinha de H. Meu bem, você pode remover o excesso de alimentos da nossa residência? Claro, meu bem. Ela sempre fala assim quando temos visitas. Pensa H. Vejam que a expressão remover o excesso de alimentos foi usada para suavizar, talvez, né, a expressão retirar o lixo. A esposa de H está com uma visita e ela procura usar uma forma diferente, né, de falar aí, de fazer esse pedido a H. Eufemismo é a figura por meio da qual se procura suavizar, tornar menos chocantes palavras ou expressões que são normalmente desagradáveis, dolorosas ou constrangedoras. Então, a gente vê aí que a esposa dele, né, está com uma visita e ela não quer constranger a visita, então ela procura fazer o uso dessa figura de linguagem, né? Aqui, nós fizemos apenas o estudo de algumas das inúmeras possibilidades de usos estilísticos para a construção do texto. Essas escolhas são definidas, claro, a partir da intenção do autor, né? Conhecer os aspectos principais relativos às figuras de linguagem ajuda-nos a compreender melhor os textos literários, publicitários, humorísticos. Leva-nos também a ser mais sensíveis à beleza da linguagem e ao significado simbólico das palavras. Os recursos da linguagem figurada podem nos ajudar a expressar de forma diferente, pessoal, o que pensamos e sentimos. Então, eu aconselho a vocês pesquisarem mais, né, sobre o assunto, porque é muito importante, né, vocês estarem conscientes e compreenderem esses diferentes recursos linguísticos nos mais variados gêneros textuais. Aproveito para deixar para vocês o pensamento de Leonardo da Vinci: aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. E desejar, né, um feliz dia do estudante, aí pela passagem do dia do estudante, que foi no dia 11, e dizer a vocês que nós, professores e professoras, estamos morrendo de saudade de vocês. Notem que eu usei propositalmente, né, uma das figuras de linguagem trabalhadas na aula de hoje. Tentem identificá-la, certo? Então, bons estudos, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!